Hello guys, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, hoje eu não venho com nenhum módulo. Hoje nós vamos fazer exercícios tarefa comentados. Por quê? Porque nós finalizamos a apostila número 2. Nós estamos, acho que pela primeira vez na história, tendo muitas aulas seguidas de inglês sem interrupção de dia de prova, dia de passeio, né? Então, sem essas interrupções, nós conseguimos não só terminar tranquilamente a nossa apostila, como teremos tempo para falar um pouquinho dos exercícios tarefa, tá bom? O que acontece? Logo após o módulo 18, vocês têm aí os exercícios tarefa, eles têm as respostas, mas eles não têm o porquê daquela resposta. Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre os textos, a gente vai ter a oportunidade de entender o porquê daquela resposta, o porquê dessas. Quais são as possíveis pegadinhas, né, que apareceram aí nas questões. E eu espero que seja um auxílio aí para vocês abrirem a visão, abrirem a mente e terem um olhar mais rápido para as possíveis pegadinhas que aparecem aí no vestibular, tá bom? Então, vocês sabem que esses exercícios tarefa, vocês têm questões da Unicamp, da FATEC, vocês têm questões de várias universidades e vestibulares. Então, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o estilo de prova que aparece, tá bom? E os estilos de texto também. Tem textos bem mais curtos do que a gente está acostumado a trabalhar nos módulos, quando a gente fala em vestibular, né? Então, vale a pena a gente dar uma olhada nessas tirinhas, nesses textos menores, que tem muita informação, muito conhecimento linguístico aí também, tá bom? Então, até finalzinho de julho, vamos estar trabalhando neste esquema, tá bom, pessoal? Espero que vocês curtam esse tipo de vídeo. Então, vamos lá. Eu tô aqui na apostila de vocês, na página 23, tá bom? Para quem quiser acompanhar e fazer as anotações na própria apostila. Então, a gente vai começar aí com uma questão da VUNESP, que tem essa tirinha aí do Linus, né, que apareceu na gocomics.com, tá bom? Aqui do lado eu coloquei uma listinha de vocabulário que eu achei que ia ser importante para vocês. Fiz uns highlights aqui. Então, a gente vai ler o texto, entender um pouquinho dessa tirinha, e aí nós vamos para as perguntas e a análise dela, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura aqui para vocês. I suppose you're wondering why I'm wearing this eye patch, Linus? You probably have amblyopia exanopsia. The vision in your right eye is dim, so the doctor has patched the left one, thus forcing the right eye to work. Actually, treatment of amblyopia is one of the most rewarding or surgery. Without medication or surgery or hospitalization, a child can be given eyesight in an eye which otherwise have no sight. You drive me crazy! Muito bem. Então, vamos lá. Qual que é a ideia dessa tirinha? A ideia básica. Chega uma menina, nós estamos falando de duas crianças. A gente espera um conhecimento não muito profundo de problemas de saúde, certo? Então, a gente vem e ela chega com esse eye patch, né? Que tá até aqui na nossa listinha, que é esse tapa-olho aqui, esse tampão, né? Ela chega com esse eye patch e pergunta, eu acho que você deve estar imaginando, você deve estar pensando, to wonder, por que eu estou com esse eye patch? Por que eu estou com esse tapa-olho, né? E ela espera, né? Até o leitor espera uma resposta de criança, alguma coisa do tipo: ah, é verdade, por que você tá com esse tampão, né? Só que ao invés disso, ele me traz uma descrição gigantesca explicando por que ela tá com aquele tampão. E ele não erra na resposta, ele fala a resposta certa.
ela está com amblyopia exanopsia, que é a ambliopia, que é o lazy eye, que é o olho preguiçoso. Então, as crianças entre 4 e 5 anos, elas podem ter esse olho preguiçoso, que é, embora o olho tenha uma formação perfeita, não tenha um problema aí na formação do olho, um olho enxerga melhor que o outro. Então, por isso que é o olho preguiçoso. Ele tá ali, mas ele tá com preguiça de funcionar. Então, você coloca um tampão no olho que está funcionando melhor para ver se o preguiçoso vai acordar, né? E aí, você não precisa nem fazer uma cirurgia, você não. Aqui ele fala, né, que você não precisa de medicação, você não precisa de cirurgia, você não precisa ficar no hospital. Então, com o tampão ou com o óculos, você consegue ir corrigindo isso. Só que ele dá uma descrição muito completa para uma criança, não é o que ela esperava. Ela queria contar, né, o que aconteceu com o olho dela, ela queria contar por que ela estava usando o tampão. Ela só quis começar uma conversa e ele, tipo, estragou tudo. Ele deu um baile e falou mais informação do que ela mesma sabia e ela sai gritando: Você me deixa louca! Não dá para conversar com você, que saco! Né? Essa é a ideia dessa tirinha, né? Então eu separei aqui o to wonder, que é o imaginar, pensar, você deve estar se questionando por que eu tô com esse eye patch, que é o tampão, amblyopia exanopsia é a ambliopia, né, essa doença do olho preguiçoso. Dim, que aparece aqui, é a visão fraca, é uma visão mais baixa, né? Então, o seu olho tá tão fraco, a sua visão do olho direito tá tão baixa. Essa é a ideia do dim. To patch, né? O doctor patched your left one. O doctor colocou esse tampão. O patch sozinho significa remendar, consertar, colocar esse adesivo, né, do tampão. Eyesight é a visão, né? Sua visão. E otherwise significa caso contrário. Aqui apareceu na última tirinha dele aqui, que por outro lado não tem visão. Otherwise, por outro lado, caso contrário. Alright? Bom, depois que a gente viu a historinha, viu um pouquinho das palavras importantes aqui, vamos para a questão em si. A primeira questão que aparece para vocês é: In the last frame of the comic strip, the girl's reaction is due to. Então, lá na tirinha, na última parte da tirinha, a gente vê que tem uma reação da garota, que ela sai gritando: you drive me crazy. Por que ela teve essa reação? Qual é a causa dessa reação? Due to. Qual é a causa? Letra A. Linus' imprecise and ambiguous discourse. Então, discourse é um discurso mesmo, é o que ele está falando. É ambíguo e impreciso, então a gente já sabe que não. Ele falou, na verdade, detalhes demais. Foi bem preciso, ele acertou em cheio a resposta. Não foi ambíguo, não teve ambiguidade, foi um discurso preciso e linear. Então, letra A já está excluída. Letra B. Her fear of undergoing surgery. A pegadinha aparece a palavra surgery no texto, você vê a palavra surgery aqui e você acaba dando uma consideração maior para essa alternativa. Só que aqui fala do medo dela passar por uma cirurgia, sendo que o que ele estava explicando é justamente que só com o iPad já vai ter uma correção aí desse olho e ela não vai precisar passar por hospitalization, por surgery. Então, e ela também não fala de medo, ela não fala de nada disso. Então, aqui também está eliminado. Letra C. Her illness that deeply affects her mood. Mood é o humor, o temperamento. Então, essa doença está afetando o humor dela e por isso ela ficou brava e saiu
bravo daquele jeito. Mas a gente sabe que essa doença não afeta o humor, ou seja, a alternativa errada. A D, que é a certa, Linus Unexpected and Accurate Response. Então, o Linus deu uma resposta certa, exata e inesperada. Então, ela não esperava que ele fosse saber o que estava acontecendo e nem que ele fosse acertar tão direitinho, com tantos detalhes. E por isso que ela ficou brava. Então, de novo, quando ela chega e fala, você deve estar imaginando por que eu tô com isso, né? Ela se fez essa pergunta, ela não imaginava que ele soubesse tão bem. E aí, quando ele dá uma resposta tão maravilhosa e ela não tem nada para falar, ela vai embora brava. Por que não pode ser a letra E? Her lack of interest in the cause of the disease. A sua falta de interesse na causa da doença. Então, aqui, nessa alternativa, fala que ela não quer saber. Na verdade, ela sabe, ela quer contar, não é que ela não tem interesse. Ele tá falando e na verdade, eu nem quero saber. Ela sabe e ela quer contar. Então, a letra E também, bye bye. E aí fica a letra D. Claro que aqui eles usaram um vocabulário rebuscado na pergunta, né? Quando eles usam do to, eles usam palavras rebuscadas na resposta. Por exemplo, eles vão tentar usar palavras que não são tão conhecidas. E aí você fala, nossa, essa alternativa tem tantas palavras difíceis que eu acho que ela é a certa, né? Então, tem todas essas pegadinhas aí. Mais uma questão sobre a mesma strip, comic strip. No trecho do segundo quadradinho, the vision in your right eye is dim, so the doctor has patched the left one. Eles querem saber qual é a palavra que pode substituir so. Para você saber a palavra que tem que substituir, você precisa saber o que ela significa, né? E aqui o so, ele tem o sentido de conclusão, né? A gente sabe que o so pode ser usado também para intensificar. This is so good, é tão bom. Mas aqui o so foi usado no sentido de portanto. Então, eu preciso achar uma outra palavra que tenha esse mesmo significado de portanto, que da lista é o therefore. Therefore significa portanto. E agora resta para a gente ver o significado das outras palavras, até para ampliar um pouco do nosso vocabulário, né? Então, aqui a gente tem na letra A, wears, que é a mesma pronúncia de where is the dog, wears. Então, esse wears, ele tem o mesmo significado de while, enquanto. Então, seriam duas ações simultâneas, eu não uso para conclusão. Despite, que é a mesma coisa que o spite of, ou seja, apesar de. Então, eu estou falando de ações também contrárias. O because, que é o porquê, né? Então, eu teria que ter uma explicação aqui. E, na verdade, é uma conclusão do porquê que ele colocou o patch. E o although, que significa embora, também ideias contrárias. Então, aqui você precisaria saber a tradução de therefore e você precisaria entender que esse so é conclusivo para poder chegar nessa resposta, ok? Muito bem. Ainda na página 23, nós temos essa questão da Unicamp, que trabalha com uma definição do Urban Dictionary, que inclusive é um site muito bom para o inglês informal, para expressões idiomáticas, para uma linguagem mais do dia a dia, né? Algumas gírias, tem coisa que a gente só encontra nesse Urban Dictionary, é maravilhoso. Bom, então vamos lá. Coloquei também aqui do lado algumas palavras, né? Algumas expressões que eu acho que podem ajudar na compreensão, tá bom? Então,
O site Urban Dictionary apresenta definições de palavras e expressões que, apesar de serem usadas popularmente, ainda não foram oficialmente dicionarizadas. Por isso que eu falei que é um dicionário muito bom. Como tem muito inglês de rua, de dia a dia, que ainda não está no dicionário, mas ele vai aparecer em música, vai aparecer em filmes, ele é uma fonte que ajuda muito, que às vezes nem os dicionários formais nos ajudam. O exemplo abaixo faz alusão ao Brexit, isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a gente tem aqui essa definição, a gente tem uma expressão aqui, que é doing the Brexit, né? E aí, para entender isso, a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre Brexit, que é, para quem não sabe, acho que alguém já deve ter ouvido essa expressão, é a junção de esse BR de British e esse exit de saída mesmo, né? Então, a saída do Reino Unido. Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, um pouquinho de história bem resumidamente. O Reino Unido fazia parte da União Europeia e em 2017 eles anunciaram que iam sair dessa união, né? Só que a saída só foi se oficializar em 2020. Então, falou que ia sair, mas não saiu, e sai, não sai, sai, não sai, e ficou enrolando para sair, né? Bem resumidamente aí. Então, o que acontece? Essa expressão tem sido usada para aquela coisa que você está numa reunião, você está numa festa, por exemplo, e você dá tchau, mas não vai embora. Eu, pelo menos, I always do the Brexit. Eu falo tchau, aí você encontra outra pessoa, e a pessoa começa a conversar com você, e você não vai embora, dá tchau, mas não vai embora. Você já deve ter feito isso também. Então, tá sendo usado nesse sentido a expressão doing the Brexit. Então, tem a definição aqui em inglês, lá do Urban Dictionary. Making others aware you're going to leave a party and ending up staying a lot longer than expected. Então, primeiro você, aqui o make somebody aware, você conscientiza, você notifica, você avisa a pessoa que você vai sair, você vai deixar aquele local, mas você termina ficando lá ainda mais um tempão. Eles colocaram aqui doing the Brexit como o contrário de French exit, que é o contrário, né? O que é French exit? É sair à francesa, é sair de fininho sem ninguém perceber, sem dar o tchau, né? Você só saiu de fininho. Então, aqui eles colocam essa frase, essa expressão dentro de um diálogo, dentro de um contexto, para a gente entender o uso dessa expressão. Did Taylor say goodbye to you as well? I swear he was still around 3 hours later. Yeah, he was doing the Brexit. Então, eu coloquei aqui o verbo swear, que apareceu aqui, né? Então, o Taylor te disse tchau também? Eu posso jurar, swear, o verbo jurar, que ele ainda ficou lá mais umas 3 horas depois que ele me falou tchau. Ele estava fazendo o Brexit. Ele estava fazendo a saída britânica. Sai, mas não sai. Virou uma ironia aí o Brexit, ok? Essa é a ideia. Muito bem. Olha só. Com relação ao exemplo apresentado, entende-se que Taylor estava fazendo Brexit por quê? Vou até deixar aqui a resposta e a gente vai comentando. Se despediu, mas demorou a ir embora da festa, que a gente já sabe, né, que é esse o sentido da expressão. Letra B, ele saiu à francesa da festa, isto é, ele saiu discretamente. Mas não dá para ser essa porque fala que ele ficou lá 3 horas depois. Ou seja, as pessoas estavam observando o tempo que ele entrou, o tempo que ele ficou, o tempo que ele saiu. Então, ele não saiu discretamente. Não é essa a ideia. Letra C. Se despediu, mas anunciou que demoraria a sair da festa. Ele demorou, mas ele não anunciou. Olha o verbo aqui que está querendo te confundir.
Ele se despediu, é verdade. Ele demorou para sair da festa, é verdade. Mas o verbo anunciou é a parte da pegadinha. Ele não anunciou que ele ia ficar lá, ele só deu tchau e ficou. Letra D. Ele saiu a francesa da festa, isto é, saiu depois de muito tempo. Aqui essa frase por si só não é verdade, porque sair a francesa não significa demorar muito tempo para sair. Significa sair discretamente sem ser percebido, ok? Então essa daqui não era verdade mesmo, ela não faz sentido pela própria leitura, ok? Então ficamos aí com a letra A. Alright, guys, tudo bem, pessoal? Então, nós vamos continuar trabalhando assim nas próximas aulas do mês de julho, ok? Comentando um pouquinho de exercícios, ampliando, né, um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de visão também, de formulação de provas, tá bom? Então, embora vocês tenham as respostas aí, quando a gente comenta, quando a gente para conversar um pouquinho, a gente amplia muito mais o nosso entendimento, tá bom? E aí esses exercícios não ficam perdidos aí na apostila de vocês. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vocês não precisam me enviar nenhuma tarefa, mas se vocês tiverem algum comentário para fazer sobre o vídeo, alguma pergunta, alguma consideração, o meu e-mail continua disponível para a gente bater um papo extra. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bye, bye.